Pegue a visão. Este nosso universo, este mundo onde nós habitamos, ele é formado por matéria, mas a realidade é espiritual. Este nosso mundo é mental, é verbal, mas a realidade é espiritual. Neste caso, podemos entender perfeitamente que a visão foi duplicada, ou seja, nós estamos vivendo exatamente em uma espécie de simulação, exatamente como no filme de Matrix, uma espécie de sonho de Deus, por assim dizer, ou seja, não há realidade alguma neste mundo material onde nós vivemos. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. No livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 40, disse Deus para Moisés: Vê, pois, que tudo faças em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte. Ou seja, a descrição do princípio da criação registrada no livro de Gênesis é uma representação daquilo que está nos céus. Ou seja, não há realidade alguma neste nosso universo. Prova disso que no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 14, acrescentou Paulo: Na verdade, Adão é apenas um símbolo, uma representação daquele que ainda viria de vir. Ou seja, a história de Adão, contada por Moisés no livro de Gênesis, é apenas uma representação daquele que ele viu nos céus. Ou seja, a realidade, ela está nos céus, não aqui na terra, meu amigo. Por isso que no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, acrescentou Paulo: a lei é apenas uma sombra, não a sua realidade. Ou seja, este mundo de leis que governam exatamente a matéria é apenas uma sombra, é apenas uma ilusão, é maia, é apenas uma simulação, não é a realidade final, meu amigo. Nisto podemos entender perfeitamente que a visão foi duplicada por causa da mentalidade da carne, por isso que o nosso mundo é dual. Prova disso que no livro de Gálatas, capítulo 4, versículos 22 a 26, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas a que era da livre, por promessa, ou seja, do Espírito. O que se entende por alegoria, ou seja, isto é uma representação exatamente da divindade de Deus. É Deus que teve, por assim dizer, 2 filhos. Neste caso, podemos entender perfeitamente, porque Paulo acrescenta: pois a Jerusalém que agora existe é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Paulo descreveu exatamente 2 Jerusalém, pois a visão foi duplicada, meu amigo. A Jerusalém aqui da terra gera filhos para a escravidão, mas a Jerusalém de cima é livre, a qual é a mãe daqueles que já nasceram do Espírito. Agora veja, para sua surpresa, no livro de Romanos capítulo 9, versículo 8, disse Paulo: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Bom, se os seres humanos não são filhos de Deus, então a história da criação é apenas uma representação daquilo que está nos céus, pois os verdadeiros filhos de Deus são gerados nos céus, a verdadeira criação está nos céus. Se a verdadeira criação está nos céus, o que exatamente é o que nós estamos vivendo aqui? Apenas uma simulação, uma espécie de sonho de Deus, apenas maia, ilusão. Por isso que no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 47 a 49, acrescentou Paulo: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Está vendo? Nós traremos a imagem de Deus somente ao nascer de novo, ao ser gerado no alto. Mas o primeiro homem é da terra, o segundo é dos céus. A visão foi duplicada. O que está aqui na terra é apenas uma representação daquilo que está nos céus. E isso significa que este nosso mundo é mental, porém a realidade é espiritual. Neste caso, meu amigo, não existe vida neste nosso universo, pois tudo aqui é apenas uma simulação, uma espécie de sombra, de reflexo, como de um espelho. Prova disso que no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 45 a 47, disse Paulo: assim está também escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão espírito vivificante. Está vendo? A visão é sempre duplicada, pois disse Deus para Moisés: vê que faças tudo em conformidade conforme o modelo que te foi apresentado no monte. A visão que Moisés teve foi da realidade espiritual. Então ele descreveu aquilo que está nos céus, através
da compreensão da carne. Mas a mentalidade da carne é inimiga de Deus, então ela distorce exatamente a realidade, aplicando como se este nosso mundo fosse real. Mas não há nada de realidade neste mundo. Prova disto, que existem dois Adãos, um falso e um verdadeiro. O primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão espírito vivificante. O primeiro Adão é da terra, o segundo Adão é real, é aquele que é dos céus. É que, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, o próprio Moisés descreveu acerca da criação do homem, dizendo: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou no seu nariz o fôlego de vida. E o homem tornou-se uma alma vivente. O primeiro Adão tornou-se alma vivente, batendo com a descrição de Paulo, que disse que o primeiro Adão foi feito alma vivente. Porém, o próprio Moisés descreveu que existem dois Adãos registrados no livro de Gênesis. Pois no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 27, agora disse Moisés: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim criou Deus o homem à sua imagem. O primeiro Adão foi formado do pó da terra, tornou-se alma vivente. O segundo Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é espírito, por certo que o segundo Adão é espírito. O segundo Adão não foi formado do pó da terra. O segundo Adão foi formado nos céus, meu amigo. A visão está sempre duplicada. Neste caso, podemos entender perfeitamente por quê. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 20, disse Moisés: E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Isto é apenas uma representação daquilo que está nos céus. Adão deu um nome à sua mulher, ele chamou a sua mulher de Eva, porque ela se tornou a mãe de todos os viventes. Mas isto, repito, é apenas uma descrição da consciência da carne, que não é capaz de discernir os assuntos do espírito, pois a visão foi duplicada. Prova disto que também existe a Eva que está nos céus, conforme consta no livro de Gálatas, capítulo 4, versículos 26, onde disse Paulo: A Jerusalém do alto é livre, ela é a mãe de todos nós. A verdadeira mãe está nos céus, pois a realidade está nos céus. O que está aqui na terra é apenas maia, ilusão, uma simulação, por assim dizer. Não há realidade alguma. Nós estamos vivendo no mundo dos sonhos, no mundo dos mortos, pois não há vida neste lugar, meu amigo. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3, acrescentou Paulo: Pela fé entendemos que os mundos foram criados. Está tudo duplicado, a visão foi duplicada. Este mundo é apenas um reflexo, uma sombra daquele que está nos céus. Este mundo não é real. Por isso disse Jesus: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. O próprio apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 5, disse: Deus nos deu vida, ou seja, eles precisaram receber vida, pois aquele que não tem o Filho não tem vida em si mesmo. Este nosso mundo não tem vida, porque ele não é real, assim como o reflexo de um espelho, assim como a visão dentro de um sonho. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, está escrito: Vi novo céu e nova terra. Tudo duplicado. E no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. O verdadeiro reino de Deus está nos céus. Se o reino de Deus está nos céus, este mundo é exatamente de quem? Isso aqui é maia. Ilusão, meu amigo. Você não ficou convencido? Então eu te ajudarei a entender de uma vez por todas este mistério. No livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 19 e 20, disse Pedro: No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes contra a longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Repito mais uma vez: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Dá-se a entender que quando Cristo ele morreu, ele desceu até o mundo do Hades. Sim, ele desceu exatamente até o mundo dos mortos. Então lá ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Mas com quem exatamente você aprendeu isso? A visão está duplicada, meu amigo. Este nosso mundo é o mundo dos mortos. Quando Cristo veio a este mundo, ele desceu ao mundo dos mortos, pois nós somos os mortos. Você não ficou convencido? Veja por você mesmo. O que consta no Evangelho de João, no capítulo 8 e no versículo 34. Em verdade, verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado.
Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E disse Pedro, repito, livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19 e 20, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Todo aquele que está vivendo debaixo do pecado está aprisionado pelo pecado. Então, Cristo veio e pregou aos seres humanos aqui na terra. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, está escrito: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O seu espírito está aprisionado na matéria, no mundo dos sonhos. Está aprisionado exatamente em Maia. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14, está escrito: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Ou seja, este é o mundo das trevas. Aqui é o inferno. Aqui é o Hades. Aqui é o mundo dos mortos. Ou seja, Paulo estava vivendo no mundo dos mortos, assim como eu e você. É aqui que Cristo desceu a este mundo para pregar aos mortos. Por isso que no livro de Oséias, capítulo 13, versículo 14, está escrito: eu os resgatarei da morte eterna. Disse Paulo, ele nos libertou do império das trevas. Ele libertou exatamente o espírito de Paulo, que estava aprisionado desde os tempos de Noé, meu amigo. Você ainda não aceita esta verdade? Veja, você precisa entender que a realidade foi duplicada. Mais uma vez, reafirmo, disse Deus a Moisés: vê, que faças tudo em conformidade conforme o modelo que te foi apresentado no monte. Toda a descrição descrita nas Escrituras é referente ao reino dos céus, não referente a este lugar, pois não há vida neste lugar, não há realidade neste lugar, pois aqui neste lugar a nossa vida é mental, a nossa realidade é mental, é verbal, mas a realidade não é mental nem verbal. A realidade é espiritual. Por isso que no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, disse Paulo: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céus. Bom, se existem 3 céus, é porque existem 3 realidades, 3 terras, por assim dizer, meu amigo. Nisto podemos entender por quê. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3, recapitulando, disse Paulo: pela fé entendemos que os mundos foram criados. Por isso, Paulo foi arrebatado até o terceiro céus, até a terceira realidade, até o terceiro mundo. No livro de Efésios, capítulo 4, versículos 9 a 10, está escrito: ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aí o sistema religioso põe os pés pelas mãos por não saber discernir a realidade espiritual, pois a realidade espiritual é discernida através do espírito, não através da carne, não através de estudos seculares provenientes da carne, não através de teologia, não através de escatologia, não através de exegese e assim por diante, meu amigo. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. As partes mais baixas da terra é este mundo, pois os outros mundos estão acima deste. Este mundo é o mais baixo que existe, o mundo da matéria. Ora isto, que ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, ou seja, até o submundo, até o Hades, até o mundo das trevas. Pois Paulo disse, ele nos libertou do império das trevas, o submundo, o mundo dos mortos. Sim, este lugar, esta terra, esta consciência, esta mentalidade da carne é inimiga de Deus. Você está vivendo exatamente no mundo das trevas, pois a sua consciência se encontra em trevas. A sua consciência é a própria trevas, que te impede de enxergar a verdade espiritual. Nisso podemos entender porque no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 está escrito: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Exatamente isto que eu afirmei. A visão foi duplicada, foi descrita a realidade espiritual através da realidade carnal. O mundo da matéria é apenas uma sombra daquele mundo real que está na eternidade. Este mundo não possui vida, assim como o reflexo de um espelho. Este mundo é apenas uma sombra da realidade. Isto aqui é uma espécie de matrix. Você está vivendo uma ilusão mental, pois o seu mundo é mental. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 20, disse Paulo: no entanto, a nossa verdadeira cidadania é dos céus. Então, nisto podemos entender porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, disse Paulo: se há corpo natural, há também corpo espiritual. O primeiro homem é da terra, o segundo é dos céus. O seu verdadeiro ser nunca saiu da eternidade, pois o seu verdadeiro corpo é espiritual. Você está tendo uma experiência inconsciente através deste corpo da morte.
pois este é o corpo da morte. Disse Paulo: quem me livrará deste corpo da morte? Quem irá te despertar para você poder despertar no mundo da realidade? Pois este mundo é maia, é ilusão, uma espécie de sonho. Quando você entra dentro de um sonho, você nunca deixou de sair da cama. Você sempre permanece na realidade, embora dentro do sonho você passe a ter uma experiência inconsciente através de outro corpo. Mas o seu verdadeiro corpo nunca saiu da realidade. Assim, você nunca saiu da eternidade. Você apenas está tendo um sonho através do corpo da morte. Desperta, ó Senhor, pois você é o segundo homem é o Senhor dos céus. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos 2 e 3, está escrito: e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. Mais uma vez, a visão é duplicada. Debaixo da terra, que está nos céus, é exatamente este mundo. Ninguém deste mundo foi capaz de desatar estes selos. Por isso é necessário nascer de novo. Aquele que nasce de novo nasce do alto. Aquele que nasce do alto tem o poder de compreender as Escrituras. Aquele que ainda nasceu apenas deste lugar, será impossível conseguir entender os mistérios do Espírito. Nisto podemos entender perfeitamente, porque no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 25, disse Jesus: em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Está vendo? Este é o mundo dos mortos. Mais uma vez, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Nós somos os mortos, meus amigos, pois este é o mundo dos mortos. Disse Jesus: deixa os mortos sepultar seus próprios mortos, pois aquele que ainda não despertou do Espírito de Cristo na carne se encontra morto em seus pecados, ou seja, morto na sua cegueira, na sua própria visão distorcida dos fatos. Pois quem não tem o Filho não tem vida em si mesmo. Se você ainda não recebeu o Espírito de Cristo, se Cristo, que é a sua vida, ainda não se manifestou conforme consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, é porque você está morto. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Se a sua verdadeira vida ainda não se manifestou, é porque você está morto. Por isso, Cristo veio pregar no mundo dos mortos. Pois este é o mundo dos mortos. Prova disso que no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, disse Pedro: por isso foi pregado o evangelho também aos mortos. Cristo desceu ao mundo dos mortos. Este é o mundo dos mortos. Repito mais uma vez, para você entender este mistério. Livro de Efésios, capítulo 4, versículos 9 e 10. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. As partes mais baixas da terra. Existem vários mundos. Este é o mundo mais baixo, o mundo da matéria. O mundo das manifestações é uma ilusão, proveniente da consciência da carne. Por isso que no livro de Provérbios, capítulo 15, versículos 24, está escrito: para o sábio o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno que está aqui embaixo. Por isso disse Paulo, Deus, ele nos arrebatou exatamente do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. A verdadeira realidade está nos céus. Este mundo é apenas um reflexo, uma sombra daquele que está na eternidade. Não há realidade alguma neste mundo, pois aqui a realidade é apenas mental. A consciência, ela só existe na sua mente. Fora da sua mente não existe realidade alguma. O seu mundo é mental. Você percebe a dor através dos pensamentos, através da consciência. Você sente alegria, você chora, você se sente amado, você ama através da consciência. Mas a consciência só existe na sua mente. O seu mundo é mental. Você percebe o mundo através da mente. Mas a mente, ela só existe dentro da sua cabeça. Ela não existe de fato. É apenas uma ilusão. Assim como você percebe o mundo dentro dos sonhos, através da consciência. Mas a consciência que está dentro dos sonhos não é a realidade final. Assim, o que você está processando através da sua consciência não é a realidade final, pois a realidade final não é verbal, senão espiritual. Por isso que no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14, disse Paulo: por isto é que foi dito, desperta tu que dormes e levanta-te de entre os mortos. Desperta, meu amigo. Este mundo é uma simulação, é um mundo dos sonhos de Deus. Por isso que no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 5, finalizando, disse Paulo: deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Por isso,
Cristo veio pregar exatamente aos mortos, pois este é o mundo dos mortos. Paulo estava morto e ele ouviu a voz do Filho de Deus e reviveu. Ele recebeu vida quando Cristo, que era a vida dele, se manifestou. Quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, então você irá despertar na eternidade. Então você entenderá que a visão foi duplicada por causa da consciência da carne. Foi pregada exatamente a dualidade, mas a dualidade é uma ilusão, pois não existe este mundo de fato, senão apenas a realidade que é espiritual.